Quem já venceu a morte? Ninguém, senão Jesus. Wait, I'm coming. Ok. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia não fala de outra pessoa. Fala de Jesus Ok. em figuras de manifestações. Mesmo quando você fala de Moisés, algo interessante, alguns dizem, os islamitas respeitam muito Moisés em relação a Jesus. Mas uma coisa interessante que vais perceber é que Moisés não é Moisés porque ele é servo. Moisés é Moisés porque a Bíblia diz que das águas te tirei, que em hebraico quer dizer Moisés. Então o nome tem a ver com de onde ele saiu, A história. a história. Mas quem estava nele? Era Jesus. Se você vai perceber, a Bíblia diz que Deus fala com Moisés, mas antes de Deus falar com Moisés, Moisés viu a sarça arder. Sim. O anjo estava lá. Sim. E o anjo fala. A Bíblia diz que Moisés viu o anjo e quando chega lá, Deus diz: Eu quero falar contigo. E Deus diz para Moisés que tu serás Deus. Está a perceber? Sim. Em Isaías diz que Jesus é Deus. Ok. 6:9 diz que ele se chamará Deus. Está na Bíblia aí? Yes. Isaías 6:9. Produção. Depois Diz. me dá essa cábula. Yeah. Diz que ele será um menino nos nasceu, Sim. né? Um menino nos nasceu e esse menino se chamará o quê? Rei da paz, o redentor, protetor, e ele será Emmanuel e será Deus. Então, O que me sustenta não é o Alcorão, não é o livro de Sócrates e não é o livro de Emmanuel Fontes, não é o livro de Xenofontes, não é o livro de Aristóteles, de Buda, não. O que me sustenta é a Bíblia Sagrada. Então, os meus princípios estão baseados na Bíblia, Palavra de Deus. E a Bíblia, Palavra de Deus, afirma que Jesus é Deus. Então, diante disso, não tenho como negar, porque é o princípio que eu segui, é o princípio que eu creio. Em João diz que ele era verbo. E se não fosse por ele, nada de tudo isso teria acontecido. E tudo isso aconteceu porque ele fez. ok. Então, no princípio era verbo. Quando que ele era verbo? Quando disse, criamos os céus e a terra. Ainda era verbo. Mas quem é essa pessoa? A pessoa de Deus, que é Jesus. Então, sempre Jesus existiu no Antigo Testamento. Ok, eu vou te dizer algo, uma coisa que vai te chocar. Em Gênesis 22:16, Abraão, ele, quando foi dito, leva teu filho para sacrificar, Sim. ele leva Isaac para sacrificar. Mas no meio do seu ato de sacrifício, o anjo abranda e diz assim: não faça mal teu filho, porque já percebi que você não me negou. Sim. O anjo está a dizer não me negou. Como que um anjo tem autoridade de dizer para Abraão que não me negaste? Quem é esse anjo?